Fala, Everton, tudo certo? E aí, Antônia, boa noite, tudo certo? Tudo bem com você? Tudo certinho também, não tava te achando ali. O convite passou e eu esqueci de solicitar. Aí eu estava atrás Não dele. tem problema, não tem problema. Gente, faz um certinho aí, se tiver tudo bem com você, se vocês estiverem nos escutando. Avisa também se tiver algum problema, se não estiverem vendo, escutando. A Rejane. O Trigger, não sei se é, não sei pronunciar. A Ana, isso aí, eu acho que tá tudo certo, né? Segural, tá presente aqui também. A Fábio, que joia! Coisa boa. Gente, então se vocês estão escutando, vamos lá, né? Vamos começar aí. Antes de você se apresentar, o Everton, de eu passar a palavra, eu só vou contar um pouquinho então aí para os colegas por que que nós escolhemos esse tema, tá? Uhum, Então, ok. assim, gente, nós pensamos que a gente pode falar e que a gente vai agregar, né? Que realmente vá fazer sentido e ajudar de alguma forma. E aí a gente chegou nesse tema que é como faturar mais, porque todo mundo quer, e principalmente nesse momento. E eu acho assim que já está saturado assim de falar, né? Tem crise, tem problema e mais problema. Então chega a hora da gente falar também na solução, em como que a gente vai resolver tudo isso. Uhum. E eu percebo, e muito também pelas mensagens que vocês me mandam, pelas trocas de ideias aí que a gente tem tido, que as dificuldades, elas não são só do corretor independente, né? Não é só do corretor de médio porte ou de grande porte. Todo mundo tá tendo dificuldade. E eu brinco que tá todo mundo no mesmo barco, né? Na verdade, aí tá todo mundo, na verdade, na chuva junto, se molhando. Então, essa é a hora da gente se reinventar. E aí, quando eu falo em reinventar, eu lembro que na semana passada eu estava em uma live e um colega corretor mandou assim: Mas Antônia, é difícil se reinventar, né? E aí, o que que aconteceu? Eu não vi essa mensagem na hora. Mas aí depois, assistindo, eu vi passar e eu pensei, nossa, eu queria ter respondido. Então eu vou aproveitar, se o colega que mandou tiver aqui, levanta a mãozinha e se não tiver, vai ficar aqui para vocês, tá? Gente, é difícil se reinventar? É. Com toda certeza absoluta é. E se alguém disser para você, nada, é fácil, né? Eu mudo, se tiver que mudar, eu consigo me adaptar, é balela. É só para se achar superior, o bonzão, bonzona aí, porque não é verdade, tá? É difícil se reinventar assim. Só que tem uma coisa, e eu até quero deixar isso como mensagem para vocês. Não se reinventar também é difícil. Ficar parado e ver os outros progredindo também é difícil. Então, se você tiver que escolher entre não fazer nada, continuar aí na sua zona de conforto e mudar, escolha o que é difícil e vai te trazer resultados. Porque senão você vai escolher não fazer nada, não mudar, e você vai escolher o difícil que vai te gerar frustrações, né? E falando ainda sobre se reinventar, isso me chamou um pouco a atenção, esse termo, né? Porque a gente está usando muito. Ah, tem que se reinventar, tem que se reinventar. Tá, mas e o que, que é isso? E aí me gerou uma curiosidade e eu fui lá no dicionário, tá? E eu fui lá e descobri qual que é a essência, o que, que significa, na essência, se reinventar. E olha só, vou trazer aqui para vocês. É recriar algo a partir do que já existe. É transformar a si. Isso é se reinventar. Só que isso, gente, é só uma palavrinha bonita para enfeitar. Sabe o que significa? Se reinventar é melhorar o que você já faz.
né? É fazer o que você já faz, talvez de formas diferente, né? Então, nós estarmos aqui hoje, eu e o Everton, talvez você vai ouvir coisas que você vai dizer assim: poxa, mas isso eu já sabia, isso eu já faço. Mas não é que a gente queira, de alguma forma, ensinar algo diferente. Daqui a pouco você vai ouvir, e é isso que eu te convido, que tudo que a gente falar aqui, que você ouça e que você olhe para dentro. E daqui a pouco vai dar um insight, aí você vai ter uma ideia de algo que você já sabia. Mas porque você está vendo a gente comentar e falar, você vai perceber que você já sabia, não fazia, e que é justamente isso que pode fazer aí com que você tenha muito mais resultados na sua corretora. Então, esse é o objetivo desse tema, da gente trocar e de alguma forma gerar algum impacto para você se reinventar, na essência mesmo, tá? E agora eu vou deixar o Everton falar, que vocês já sabem, né? Eu falo, então vou tomar conta aqui, o Everton, não deixa. O Everton, obrigada por estar aqui comigo hoje, por reservar o teu tempo para poder, né, compartilhar e trocar experiências e ajudar de alguma forma alguém que esteja aí do outro lado nos ouvindo. Então, muito obrigada mesmo. E agora, por favor, se apresenta, conta um pouquinho do teu trabalho e de quem você é aí para os colegas. Primeiramente, agradecer aí, Antônia, pela oportunidade da gente fazer a live. Eu também falo muito, então eu não posso julgar, eu não posso frear, porque eu falo muito e é ruim quando a gente gosta de falar, ser freado. Mas assim, só antes de eu me apresentar, você falou sobre se reinventar, e se reinventar, não se reinventar custa muito caro também. Porque as pessoas falam muito, se reinventar é difícil, é complicado, mudar, mas não se reinventar pode custar muito mais caro. Então, para eu não perder aqui sobre o que você tinha falado antes de me apresentar, eu queria deixar essa frase falar isso. Mas, enfim, meu nome é Everton Barbosa. Para quem não me conhece, eu sou corretor de seguros. Eu sou diretor da TAG Seguros. A gente está com 5 anos de corretora. E antes de trabalhar com seguros, eu trabalhei durante 11 anos com venda de caminhão. Mas antes de vender caminhão, eu vendi queijo na infância, quando eu tinha 14, 15 anos de idade. Já comecei lá nos 14 anos de idade vendendo porta a porta. Então, a experiência com vendas já tem um longo caminho aí já, 18 anos. Tem essa cara de novinho, mas já trabalha há bastante tempo. Eu também. E o trabalho conserva, né? O trabalho conserva. Que joia. E você também tem compartilhado, né, as suas experiências aí, ajudando muitas pessoas na parte de vendas. Conta um pouquinho sobre isso também para nós. Isso, eu tenho um canal no Telegram, onde lá eu passo dicas diárias sobre melhorar as vendas nesse momento de crise. Na realidade, lá no canal é o que eu ando fazendo, o que eu estou fazendo nesse momento de crise, para poder a gente virar o jogo na corretora, eu estou postando lá no canal. Então, tudo que eu vou postando lá, as ideias, o que eu estou fazendo, os insights, são coisas que eu compilo do meu dia a dia, que eu realmente estou fazendo, que a equipe está fazendo, e a gente vai disparando lá no Telegram. Não é nada que eu tirei de livro, é o dia a dia mesmo, é a experiência, são coisas que eu realmente faço. Então não é só aquela história, faça isso que dá certo, ou faça aquilo que pode dar certo. Não, é o que eu venho fazendo e está dando certo, então eu acho que, eu não vendo seguro, eu trabalho vendendo roupa, mas acho que o caminho para a venda, para estar próximo do cliente, é muito parecido nos mercados, né? Então, nada como a prática, não é, Everton? Nada Então, como a prática. mais uma vez, né? Muito obrigada. E agora eu quero fazer um combinadinho com vocês aqui, tá? E esse combinadinho é o seguinte: se à medida que a gente for conversando aqui, que a gente for compartilhando, se você sentir que fez sentido para você, que é algo que vai te ajudar de alguma forma, algo que vai que te dê um start, assim, poxa, que bacana, aperta nesse coraçãozinho aqui do lado, porque daí a gente vê, a gente sente junto com você que está fazendo sentido, tá? E eu sempre falo isso aqui e eu não me atinha a contar o porquê, né? E aí, esses dias, uma seguidora perguntou: mas, Antônia, por que você pede para apertar o coraçãozinho?
É porque assim, gente, o Instagram ele não fica avisando todo mundo sobre a nossa live. Não são todos os colegas que vêm a tempo que vai ter uma transmissão ao vivo. Então, quando você aperta aqui o coraçãozinho, você está avisando o Instagram que é relevante, que essa live está fazendo sentido. E aí o Instagram dispara para outras pessoas do mesmo segmento. Então, assim você me ajuda o Everton a divulgar, mas assim, só aperta no coraçãozinho se fizer sentido, tá? Se não fizer sentido, não precisa apertar, não. Mas se fizer, crava o dedo aí nesse coração e aí você vai nos ajudar. Isso aí. Então vamos lá. O tema aqui é como, né, estratégias para a gente faturar mais. E, gente, vamos combinar, né? Faturar mais significa vender mais, né? E gastar menos. Então, uma das grandes lições aí dessa crise, e eu falo até com um pouco de com muita tristeza, na verdade, que alguns empresários, até corretores, tiveram que fechar as portas das suas empresas, às vezes com menos de 30 dias de crise, com menos de 2 meses aí da pandemia, porque não tinham um caixa, não tinham uma reserva. Então, assim, tão importante, meu colega, quanto você vender mais, é você saber fazer a gestão do que você ganha, tá? Eu aprendi algo e eu demorei para aprender isso, que é você precisa gastar menos do que você ganha. Isso é básico. E é uma dica preciosa e valiosa. É gastar menos, é fazer gestão. Porque aí, essa não vai ser a primeira, essa não vai ser a última crise. E quando isso acontecer de novo, você vai estar blindado, né? Você vai estar preparado. Então, assim, não adianta. Você pode ganhar rios. Se sair mais do que entra, você sempre vai estar no negativo, né? Então, muito cuidado com essa questão. Mas agora vamos lá, né? Vamos entrar em como vender mais, então, para faturar mais, né, o Everton? E aí vai Bora. entrar na tua praia. E aí eu quero que você já comece aí dando uma dica para os colegas de como vender mais. Primeiramente, assim, principalmente no nosso segmento, vender mais, muitas vezes a gente não aproveita, não está vendendo mais porque a gente não aproveita a nossa carteira. A gente tem muita vergonha de perguntar para o cliente, de querer, de fazer a segunda venda na realidade. Todos nós, vendedores, a gente tem muito medo de perguntar se o cliente compra outro produto. Na realidade, de fazer perguntas. O grande medo da gente é não fazer, não perguntar por medo do que vem de lá para cá. E aí nenhum negócio cai do céu. Não adianta. Não vai cair nada do céu. Você vai ter que fazer as perguntas certas. E quando você faz as perguntas certas, você retém o cliente para comprar outros produtos. Você vai conhecer o cliente, vai conhecer as demandas do cliente. Então, fazendo as perguntas certas, conhecendo as demandas do cliente, você vai criando proximidade. E aí as coisas vão acontecendo. E aí o que acontece? Fazer as perguntas certas te dá a oportunidade de você vender vários outros produtos para o cliente. Principalmente a gente que trabalha com seguro, muitas vezes a gente está ali vendendo o seguro do automóvel e o cara tem um filho pequeno e o cliente ele tem uma profissão de risco, a esposa não trabalha, ele tem uma exposição ao risco maior e a gente às vezes não tem medo de perguntar ao cliente se ele tem um seguro de vida, não sabe muitas vezes nem como é que se baseia a família dele, quantos filhos ele tem, se a esposa trabalha, se não trabalha. Então, a gente tem muito medo de perguntar. E perguntar é a base para qualquer negócio. Quando a gente faz as perguntas certas e escuta muito bem o que o cliente vai falar, porque na realidade não é só perguntar, é saber escutar. O bom vendedor é aquele que pergunta e sabe escutar. Quando você deixa o cliente falar, você vai entender todas as demandas. E a gente muitas vezes não faz as perguntas certas por vergonha. E quando a gente tem vergonha de perguntar, a gente não vende mais, a gente não retém o cliente. Então, o detalhe é esse. Entendeu? Então, As perguntas, elas abrem um mar, né, o um mar de Everton, na oportunidades. verdade. É um mar de possibilidades. E eu sempre digo também que se você ficar esperando aí cair do céu um negócio,
você vai ficar que nem aquela pessoa que está esperando ganhar na loteria, né? Vai É, ficar a vida inteira aí esperando. Quando é mais fácil você ir atrás de possibilidades que vão te gerar, talvez, aí o mesmo ganho. Então, assim, gente, se você fizer sempre a mesma coisa, se você chegar na tua corretora todos os dias e fizer exatamente igual, a mesma rotina, você vai ter os mesmos os resultados. resultados. Você só vai ter resultado diferente quando você fizer algo de diferente. E não vai ser esperando cair do céu, né, É, Everton? não cai do céu, não vai cair. Eu já fiz eu fiz vários treinamentos de vendas, e nos treinamentos eles falam muito de cross-sell. Você tem que fazer cross-sell. Em tudo que eu já trabalhei, tudo que eu convivi de vendas, a profissão que a gente tem a maior oportunidade de fazer cross-sell e gerar vários outros negócios dentro da nossa carteira é com seguro. Eu acho que nenhum outro tipo de venda a gente consegue fazer um cross-sell tão bem feito como a gente tem no seguro. Por quê? O cara faz o seguro do automóvel, ele faz o seguro de vida, ele tem um plano de saúde, ele tem o seguro residencial, então tem muita coisa para se trabalhar. E aí ele não consegue fazer, não consegue ter essas oportunidades porque não pergunta. E às vezes o concorrente dele está lá vendendo o seguro residencial ou o seguro de vida porque eu não faço as perguntas certas. Entendeu? É bem isso aí. É. Gente, e uma outra questão importante, corroborando aqui, então, é a retenção, tá? Porque Uhum. quando a gente fala, Antônia, me dá uma dica de vender mais. Como que eu posso fazer para vender mais? Eu preciso faturar mais. Mas espera aí, como que tá a tua retenção? É que nem aquela pessoa que ela quer contratar alguém, aí uma figura perfeita, né, para o seu time de vendas, mas ela está perdendo o que tem de melhor dentro da empresa. Talvez tenha alguém lá no back office que é bom, que é ótimo e não está sendo valorizado. Uhum. Então a mesma coisa é aqui. Às vezes você quer vender mais e você não está cuidando o que você tem de mais precioso, que é a tua carteira, né? Então assim, meu colega, minha colega, você tem que ter muito cuidado com isso. Quer faturar mais? Ótimo, todo mundo quer. Quer vender mais? Eu também quero, todos querem. Mas cuidar a retenção. E me conta, Everton, como que você faz aí na tua corretora? Como que você está fazendo aí esse movimento, principalmente agora, para trabalhar a retenção dos clientes que você já tem? No começo da pandemia, como todo mundo, eu fiquei uma semana, uns 10 dias, paralisado. Eu internalizei o problema e foi uma derrota. Mas aí, quando eu acordei, eu não tinha para quem visitar, não tinha novos clientes, e aí eu peguei e tracei uma estratégia da seguinte maneira: eu peguei todos os nossos clientes da carteira, todos aqueles clientes que estão ativos com a gente, e peguei todos os clientes que, em algum momento, tiveram algum seguro com a gente. Os clientes que renovaram com outro ou desistiram, enfim. E aí a gente começou a trabalhar esses clientes com plano de saúde e seguro de vida. Seguro de vida não é muito a nossa praia. A gente até conversou que eu não sou muito... não conheço, não vendo porque eu não conheço. Mas eu fui muito para o plano de saúde. Eu disse, cara, alguém vai querer baixar custo nesse momento. E a gente começou a trabalhar o plano de saúde e em alguns momentos eu conversei muito sobre o seguro residencial, só que não foi o foco. Eu foquei muito no plano de saúde. Então, o que aconteceu? Eu peguei a minha carteira, comecei a trabalhar a saúde e começou a rodar com os meus clientes, porque é muito melhor fazer negócio com um amigo do que com um desconhecido. Então, eu comecei a trabalhar essa carteira e começou a dar super certo. Então, eu peguei as listas que eu tinha de clientes, tanto ativos, inativos, e comecei a trazer vários negócios para dentro da corretora e começou a dar muito certo. E uma coisa que a gente fez que não fazia de jeito nenhum, a gente entrou no mercado digital. A gente não fazia nada, não tinha presença digital de nada e começamos a fazer vendas pela internet. Eu não acreditava que esse negócio dava certo, eu disse, mas eu vou acreditar agora. E começou a rolar. Fiz umas páginas de vendas, a gente fez algumas estratégias, montamos algumas estratégias com marketing e começou a vir negócio, entendeu? E Depois a aí, gente assim... fala mais, inclusive, sobre essa Uhum. parte, né? Depois a gente conversa. Mas assim, o que é que eu fiz? Eu usei minha carteira, usei o meu relacionamento para vender mais, vender outros produtos para o mesmo cliente.
Clientes que eu nunca tinha, eu só fechei, tipo, só fechei. Eu não sou muito do automóvel, mas vários clientes donos de empresas que eu fechei seguro empresarial ou transporte e que eu não tinha o saúde do cara, eu não sabia quantos filhos ele tinha, e aí eu comecei a trabalhar isso e criei um laço mais forte, porque eu liguei para saber como é que ele estava no primeiro momento, porque eu não liguei primeiro para vender nada. Primeiro eu fiz uma ligação para saber como é que estava o momento. Foi a empatia, né? A gente fez uma Muito ligação. importante, É. muito importante. Uhum. Inclusive, complementando, eu quero deixar aqui uma dica para vocês, tá, meus colegas? Olha só, quando a gente fala em retenção, e o Everton muito bem falou, né, que é esse cuidado aí com o cliente que já está dentro da nossa casa, eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra questão muito importante, tá? Hoje, a gente vê a movimentação dos nossos parceiros de negócios, né, as seguradoras. A gente está vendo aí que tem seguradora que está dando 60 dias de prazo para pagamento da primeira parcela na renovação. A gente está vendo que tem seguradoras que estão tirando juros, né, das parcelas em atraso, estão fazendo N possibilidades aí, estão mantendo o mesmo preço do ano anterior, mesmo com sinistro. E aí eu pergunto para você, o que que você está fazendo pelo teu cliente? Qual que é a atuação? Porque assim, só cobrar do parceiro não pode, tá, gente? Porque é uma parceria, os dois têm que fazer acontecer para trazer o cliente. Então eu te pergunto e te provoco, o que que você está fazendo hoje? Sabe? Então, assim, uma das ações que nós fizemos aqui para reter e também para gerar essa proximidade, que é o que depois eu até vou perguntar para o Everton como que ele está fazendo, por exemplo, logo desde o início, a faixa de risco são os clientes de mais idade, né? Então, assim, o que que a gente fez? A gente tomou cuidado de ligar para esses clientes para saber como estavam, né? Se tudo certo, precisavam de alguma coisa. E mais do que isso, os clientes nessa faixa etária que tinham seguros conosco em forma de boleto, nós ligamos para perguntar, olha, como que está a situação aí? O senhor precisa que de repente a gente passe, pegar o valor para ir até o banco fazer o pagamento? Prefere que a gente pague por aqui, depois a gente se acerta? Não sei qual que é o tamanho da sua corretora e a possibilidade e viabilidade de você fazer isso, mas é uma alternativa porque com certeza esse cliente vai lembrar na renovação. Assim como eles vão lembrar da gente aqui, se você fizer, eles vão lembrar de você também, tá? E o Everton comentou algo comigo quando nós conversávamos aí essa semana, que foi justamente isso que ele fez também para gerar essa proximidade, porque se engana quem pensa que isso é um trabalho, que é trabalhoso, que não vai reverter. Isso converte em vendas. E o Everton comentou que ele fez isso, né? De ligar para cada um aí dos clientes, ele tirou dias aí de trabalho para fazer isso. E isso gerou negócios. Então, conta pra gente um pouquinho, Everton. Eu peguei todas as listas. Sobre retenção, eu vou falar uma coisa que eu faço na corretora com o pessoal que trabalha comigo, com os colaboradores. Como eu te falei, eu não tenho nenhum comercial. O comercial da corretora sou eu e as pessoas que trabalham comigo, do back-office. Mas falar primeiro da parte do que eu fiz com os clientes. Eu peguei todas as listas e liguei. Fiz a primeira ligação, como eu falei. Primeira ligação para os clientes para saber como eles estavam, como é que estava o momento, como é que estava o negócio deles, para entender. E aí o que é que eu fiz? Os clientes que eu sabia que iriam estar totalmente frios e gelados, eu não coloquei na segunda ligação para oferecer qualquer tipo de produto. Eu vi que eles estavam muito desgastados, ou os negócios deles estavam passando por vários problemas, porque eu trabalho muito com empresa. A gente é muito focado em PJ. Então, a gente sabe, tem que pegar o termômetro de quem está sofrendo. E aí eu peguei esse pessoal, separei, e os clientes que eu vi que os negócios estavam bombando, que estavam vendendo, que não estavam sentindo a crise, que eles estavam mais tomando cuidado para não fazer investimento nem nada, e aí esses clientes eu comecei a trabalhar a partir da segunda e da terceira ligação. Eu comecei a ir para cima deles, oferecer outros produtos. E aí o que foi que eu fiz muito, principalmente no saúde? Vamos ver como é que está a tua fatura de saúde, se está pagando muito caro, nesse momento é bom economizar. E isso gerou muita venda.
muita. Eu não imaginava fechar o que eu fechei em março. Porque, eu não bati uma mega meta, mas a gente trouxe muito negócio para dentro que a gente não trabalhava, não focava. O cara tinha lá o saúde, eu nunca perguntei como estava ou como não estava. Mas aí eu comecei a ligar, vamos ver como é que está o custo. Isso trouxe muita venda para dentro. E aí, no momento desse, tudo que a gente bota dentro de produto novo são novas oportunidades que a gente criou no nosso segmento. E aí, uma segunda coisa que a gente fez com os ativos e com os inativos eu fiz a mesma coisa. E aí, outra coisa que eu fiz e que eu faço já há muito tempo todo mundo na corretora ganha uma participação, todo mundo vende. Como é que eu faço? Você traz o cliente, você faz a venda e você ganha a sua participação. O corretor sou eu que vou cuidar do cliente. Porém, como é que eu faço? O cara que trabalha comigo do financeiro, ele que tem contato com um boleto em atraso, ele que tem contato com o cara de uma frota, ele que tem contato lá com o RH quando precisa passar algum boleto. E aí eu incuti na cabeça deles o seguinte, vende para esse pessoal, eu não consigo, eu não tenho um braço para estar. E aí o pessoal que trabalha na corretora comigo traz muita venda para esses clientes, que são clientes da empresa, são os funcionários dos nossos clientes, que a gente geralmente não faz negócio. Então, a gente faz muito isso. Retém quem tem dentro. Como é que faz? Pega o meu funcionário, cara, vende para a secretária do cliente, vende para o financeiro do cliente. Eu não tenho braço, às vezes eu não tenho tanto contato com ele. Vai lá e a gente faz até um relacionamento. E isso traz muito negócio para a corretora. Olha só Entendeu? que bacana isso, né, Everton? Porque talvez quem esteja aqui nos assistindo, não faça isso, mas tá aí uma grande oportunidade de negócios, tá? Valorizar a equipe, valorizar quem tá dentro. E se você é funcionário e tá aqui nos assistindo, é colaborador, tá aí uma possibilidade de você chegar aí para o seu superior imediato e dizer, olha, eu quero uma oportunidade, eu posso te ajudar a superar essa crise. Vamos fazer isso juntos? Proponha, não tenha medo, tá, gente? E falando, eu vi que a Evelise lá comentou que também fazem isso na corretora. E é isso, esse é o momento. A gente tem que fazer, tem e precisa fazer coisas diferentes, né? E falando sobre medo e vergonha, antes da gente começar a dar as dicas, que agora a gente vai começar, né? A dizer como que a gente faz, como que o Everton tá fazendo, aí o que que ele aconselha também para você aumentar as vendas e faturar mais. Mas antes eu quero falar sobre essa questão da vergonha, que eu tô escutando tanto que tá me dando vergonha. Gente, para com isso, tá? Vergonha é roubar e não poder carregar, tá? Como dizia meu avô, meu pai, das pessoas de mais idade. Não é para ter vergonha, você não tá fazendo nada de errado. E eu digo assim, às vezes o colega pensa, mas eu vou ligar para a pessoa, eu não conheço. Ai, mas, né, pode ser ruim. Gente, às vezes tem uma pessoa lá do outro lado que ela tá precisando do que você vai oferecer, né? Ela já até quer fazer esse movimento de compra, mas ela não está tendo a oportunidade. E lá do outro lado tem uma pessoa de carne e osso. Pensa que você tem muito mais chances oferecendo e superando essa vergonha do que não oferecendo. E eu até vou compartilhar algo aqui com vocês, tá? No ano passado, acho que foi no ano passado, eu tenho um amigo que o pai dele, foi eleito aqui o empresário do ano. Então pensem que é uma pessoa muito bem conceituada, né? Eu não tinha tido acesso a ele antes. E aí nós estávamos em um evento e eu pensei, gente, mas é a oportunidade, né? Mas poxa, que vergonha. Claro que eu também tenho vergonha, só que tem que superar. Eu pensei, caramba, mas se eu conseguir falar com ele, isso vai me gerar muitos negócios, né? E aí o que que eu fiz? Peguei meu amigo pelo braço e disse, olha, eu vou lá falar com teu pai essa história aí de você não fechar seguro comigo porque ele já tem relacionamento com outros corretores, não tô gostando. Peguei ele pelo braço, cheguei na mesa do pai dele, me apresentei para a esposa e disse, olha, teu filho aqui, meu amigo, não está fazendo seguro comigo porque ele diz que o senhor já tem aí os seus parceiros de negócio, só que assim, ele precisa ter vida também, tá? Não vou citar o nome aqui e falar, enfim, mas ele precisa ter vida também, tá, seu fulano? Então, lá na frente, quando o senhor quiser fazer o planejamento sucessório, quem é que vai assumir? Ele também tem que ter os parceiros dele, então deixa ele fazer seguro comigo.
Gente, virou uma piada, todo mundo riu, se cumprimentou. Hoje ele também é meu amigo. E na outra semana nós fechamos negócios. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês, que eu quero contar não é isso. Eu quero contar o que veio depois disso. Quando eu fui visitar lá a empresa deles, e eu tive a oportunidade de sentar então com esse pai do meu amigo, ele disse: Antônia, tu não tem noção o que aconteceu aquele dia quando você, né, teve a coragem de ir lá falar comigo. Eu também estava naquele mesmo evento com medo de falar com uma pessoa que né, tem uma indústria aqui na cidade, e eu queria ir lá e oferecer o nosso trabalho para ele também. E quando você chegou e veio falar comigo e se apresentou e tudo mais, você me encorajou a fazer isso. E ele me agradeceu, gente. Então, assim, o cliente é uma pessoa de carne e osso, que também tem medos, que também tem aí todas as suas vulnerabilidades. Então, pare de enxergar o cliente como alguém superior a você e comece a enxergar o cliente de igual para igual. E é assim que você vai cada vez mais perder o medo. Né, Everton? É ou não É, é? eu sempre digo para as pessoas, você tem que olhar o cliente olho no olho. Você não pode estar abaixo nem acima dele, tem que ser na mesma linha. Quando você aprende a olhar o cliente olho no olho, ele começa a lhe respeitar. Então, o cliente ele é igual a você, ele, como você falou, ele é de carne e osso, ele é um ser humano, ele tem os anseios, tem os medos, e você tem que tratar ele de igual para igual, e ele pode ser o cara mais rico ou o cara mais pobre, você tem que, tratando ele de igual para igual, ele vai lhe valorizar. Então, eu também não tenho medo, não, eu sou muito cara de pau para visitar cliente. Quem me conhece sabe, eu visito, Antônio, aqui, eu tenho uns planejamentos de cidades que eu quero fazer negócio com alguns clientes de algumas cidades. Eu vou lá, não ligo, não marco, viajo para a cidade, passo 2 ou 3 dias, visito os clientes e descubro quem é o cara, e muitas vezes eu vou e são as melhores visitas que eu faço. Então, eu Que costumo joia. não ter medo. Eu costumo não ter medo. E a gente não pode ter medo de ofertar nosso produto, a gente não pode ter medo acho que nada nessa vida a gente pode ter medo, assim, de vender, de trabalho, né? Superar os A gente tem medos. que superar, Superar. a gente tem que superar, não pode ter medo, é trabalho, o cliente também. Eu costumo perguntar, uma vez eu fui maltratado, essa história é engraçada, eu fui muito maltratado por um cliente. Ele tem uma indústria de produtos de limpeza, e eu fui visitá-lo, e aí ele não atendia ninguém. E coincidentemente, eu estava falando com a secretária e ele ia passando. Aí eu vendia caminhão na época. Aí ele me chamou. Aí ele começou: todo vendedor quer me enganar, nenhum vendedor presta. E ele começou e ele esculhambando o vendedor, esculhambando a profissão, e eu só calado escutando. Só ele falou, eu deixei. Aí disse: o senhor tem razão. Mas nem todos os vendedores são iguais. Deixei ele falar, ele falou tudo. Eu disse: o senhor tem razão, eu acho que o senhor já foi muito enganado. E aí fui revertendo a situação. Hoje ele é meu cliente, é muito meu amigo, e ele disse: graças a Deus você me escutou. Eu estava no pior dia que podia existir do mês. Você chegou lá, deixou eu joguei todas as minhas angústias, todos os meus problemas, e você ficou bem caladinho. Eu disse: eu tive muita vontade de me levantar e mandar bem para longe e ir embora, mas eu também já tive o dia de cão e eu acho que você. Então a gente não pode ter medo, tem que Aquela, ter. aquela história, né? Além de tudo, tem empatia. Tem que ter É empatia. olhar para o cliente também, até postei esses dias do cliente chato, né? É chato, mas tem uma bagagem lá atrás, às vezes está cheio de problemas de carne e osso, né? Que nem a gente, que nem eu Uhum. comentei. E conta, o Everton, agora vamos entrar a fundo aí nessa questão de como vender mais. Como que você faz o cross-selling? Como que você trabalha aí a tua carteira? Que você pode dar algumas dicas aí para ajudar os colegas. E vou dizer uma coisa, tá? Talvez você esteja escutando aqui e esteja pensando assim: ah, mas Antônia, eu não tenho uma carteira ainda. Eu estou começando. Então eu vou esperar o Everton falar e depois eu vou dar uma dica para você também, tá? Mas por favor, o Everton. Eu vou falar uma dica de que eu não tenho cliente nenhum, certo? Nenhum cliente. Quando você não tem nenhum cliente, você tem uma agenda telefônica. Lá deve ter alguém que compre o seu produto. Então, em algum momento, se você pegar a sua lista telefônica, eu vou selecionar 10 pessoas que comprem o meu produto, que seja consumidor, seja você venda o que você vender. Você vai achar 10 pessoas na sua lista telefônica, 10 pessoas conhecidas ou conhecido do amigo,
que vai comprar o seu produto, que é perfil. Então, você já tem ali uma carteira de clientes. E aí, no cross-selling, uma coisa muito importante que a gente faz, eu costumo fazer isso há muito tempo, você aproveitar, não só aproveitar a sua carteira, mas pedir muita indicação. Então, todo cliente que você fechar algum negócio, é super importante que você diga, me indica um amigo teu do segmento, porque quando você vai visitar uma pessoa, quando você liga para uma pessoa dizendo que já é amigo, que foi um amigo que indicou, foi uma empresa ou foi o concorrente dele lá que indicou, ele vai te atender muito mais fácil. Então, primeira dica peça indicação. E aí, eu já dei a segunda é das listas, separar os clientes que você conhece, os amigos, né? Ligar para esse pessoal e aí entender o que é que esse pessoal consome, que pode consumir de seguro da sua carteira. Porque a gente, às vezes, o que eu falei, a gente não faz as perguntas certas e aí a gente não consegue entender quais são os anseios do cliente. E aí, quando você sabe que o cliente... eu uso o CRM há muito tempo. Muitos vendedores, em geral, não usam o CRM porque dizem que é caro. E eu comecei a usar um CRM no início da corretora. Eu sempre usei porque fui funcionário há muitos anos. E comecei a usar no início da corretora um CRM grátis. E aí essa é uma dica muito importante. No CRM, geralmente eu coloco o nome... Quando o cliente tem filho, eu coloco o nome dos filhos do cliente. Geralmente eu Ó, coloco. super dica, viu, gente? Super dica. Geral, Só um muito... detalhe. Só um detalhe, desculpa, o Everton. Para quem não tem CRM ainda, tá? Para quem não opera com CRM, eu sempre gosto de falar, porque senão o pessoal fica meio perdido. Não tem problema, existe uma coisa chamada agenda. Então, se você não tem lá no computador, no sistema, aí você usa a sua agenda e faz a mesma coisa que o Everton vai dizer agora. Mas, Antônia, hoje a gente que é corretor, a gente tem um CRM gratuito, que é o Agendo, que a gente consegue cadastrar 1.000 clientes nele. E aí, para chegar nos 1.000 clientes e começar a pagar, tem um bocado de caminho aí a percorrer. Mas o que é que eu sempre fiz, isso é uma dica que ajuda muito. Conhecer quem é o cliente. Às vezes você está ali conversando e começa o nome dos seus filhos. Você tem filho? Às vezes tem uma foto lá quando você visita o cara, ou está no Instagram dele, ou está na rede social, não sei. Você perguntar, você anotar o nome dos filhos dele. Perguntar, eu não peguei o nome dos filhos dele, com a secretária, com alguém que conhece, como é o nome dos filhos do fulano? Quais são as idades? Porque não tem nada mais prazeroso do que um pai ou uma mãe quando você pergunta como os filhos deles estão. E eu achava isso a maior besteira do mundo. E aí eu li um livro que falava isso e eu comecei a perguntar. E aí, quando eu comecei a perguntar, toda a conversa fluía muito melhor. Porque quando eu sentava com o cliente que eu falava, tudo bem, como é que tá? E o fulano tá como? Porque você perguntar sobre os filhos dele é uma coisa, mas você perguntar pelo João e pela Maria, que são os filhos dele, é diferente, porque o nome dos filhos dele soa muito bom pro cliente. A melhor coisa pra gente, que a gente tem para escutar, a melhor coisa que a gente gosta de escutar é o nome dos filhos da gente e o nosso próprio nome. São as coisas mais importantes que a gente gosta de escutar. A pessoa pediu só Brilha aqui. o olho, né? Brilha o olho. É o Agendo. Coloca o nome do CRM aí para o pessoal enquanto vou falando aqui, então, Everton. Então, assim, gente, tá aí, é uma dica que é básica, tá? Ah, trabalhar a carteira, né? Todo mundo já sabe isso, mas quem é que tá fazendo isso agora? Levanta a mãozinha aí, conta para mim. Passa, coloca o dedinho, eu tô fazendo isso. Às vezes a gente só fica atacando o que vem, né? Ataca a demanda e vem, e fica girando em torno de problema, em questões administrativas e não trabalha a carteira. Um cliente, ele pode ter mais de 10 negócios com você. Você já parou para perceber o quanto você poderia faturar mais vendendo para um único cliente? Né? É básico, mas às vezes você precisa estar aqui nessa conversa com a gente, conversando, trocando ideia para você pensar que isso é verdade. E assim, você pode segmentar a tua carteira, você pode iniciar aí pelos teus clientes empresários, né? Que tem empresa, você pode segmentar pelos que você, arquitetos, advogados, área da saúde, você que decide como que você vai trabalhar. Você pode seguir aí na ordem alfabética, ligar para todo mundo ou por ordem de vencimento, não importa.
desde que você trabalhe a sua carteira, porque isso vai te dar dinheiro, gente. Vai! Eu garanto. E outra coisa importante para os colegas aqui que talvez não tenham, então, uma carteira, é o seguinte: o Everton já falou, né? É pegar a agenda telefônica lá, e eu digo mais: anota os 50 amigos numa folha, 50 amigos, 50 familiares, mescla. E aí, se você não tem ainda a tua carteira, você vai ligar para eles, são teus amigos, são teus parceiros, né? São pessoas que convivem com você, que acreditam em você e no teu potencial. Eles não vão te dizer não. Então não precisa ter vergonha. E você vai dizer, olha, tô começando. Não é vergonha nenhuma dizer que tá começando, tá? Digo, tô precisando de ajuda nesse momento. Eu preciso de clientes novos, eu lembrei de você. Você pode me ajudar? A pessoa lá do outro lado vai dizer, claro, como que eu posso te ajudar, né? Mas eu já tenho seguro, fulano não venceu, ainda não tem problema. Se você quiser me passar a data, eu já vou até anotar aqui. Mas agora o que eu preciso de você é só que você me indique duas pessoas aí que sejam importantes para você, como você é para mim, que eu lembrei agora quando eu precisei. Então, se você puder me indicar dois amigos, né, que eu possa ligar para ofertar o meu produto, para apresentar a minha empresa. Então, de 50 pessoas que você vai ligar, você vai tirar 100 contatos. Tá aí a tua carteira, tá aí o teu cross-selling, entendeu? Então, assim, não fica com medo de ir atrás de negócios e de pedir ajuda. E a questão também que o Everton falou de listagens, né? Às vezes os colegas têm um pouquinho de preconceito com a tal das listas. E eu sou a prova viva de que você não deve ter preconceito. Eu vi que a Fábio está aqui, a Fábio é do Bradesco. Quando eu entrei no Bradesco, eu não tinha dinheiro nem para pagar o meu aluguel, quase, tá, gente? Tava assim, ó, quebrada, mas quebrada mesmo. Só que daí, quando é aquele ditado, né? Vou até falar aqui, quando a água bate na bunda, você tem que fazer. Não tem, né? Não tem outra alternativa. Eu tinha vergonha de ligar, né, para as listas, clientes frios, tinha, mas eu precisava de dinheiro. E foi aí que eu descobri que funciona, tá? Eu ligava e eu fechava muitos negócios através de listas, porque o gerente, quando você entra lá no banco, ele não tem tempo para ficar com você pelo braço, para ficar indo com você em visita todo o tempo, e muito menos para ficar fazendo ligação e te apresentando cliente novo. Então, assim, se você quer vender, se você quer ganhar dinheiro, você tem que fazer, tem que se virar. Então, eles só me entregavam, ó, Antônia, tá aí, toma as listas. E o que que eu fazia? Ó, dele ligar e funcionava e funcionou. Foi assim que eu ganhei muito dinheiro e assim, foi assim que no meu segundo mês, eu acho, ou terceiro mês, eu já ganhei quase 20 mil reais. Só com lista. Então, saí da pindaíba quebrada para ganhar muito dinheiro. Então, essa é a minha dica. Aproveitem as listas que vocês têm, porque elas geram dinheiro. Aqui está uma lista. Isso aqui é uma lista de clientes que eu vou prospectar e um segmento que eu quero trabalhar. E eu fiz a minha listinha para ver como eu também gosto de uma lista, que é importante, eu gosto. Mas uma coisa que você falou, que é muito importante, quando a gente está prospectando um cliente, é muito importante, o CRM ajuda demais e é a dica que eu acho que você tem que usar. Sempre que eu estou conversando com o cliente, que eu vou para uma visita com o cliente, ou que eu vou ligar para o cliente, que eu olho o CRM dele, eu tenho uma profissão. Eu já falei, eu não atendo muito pessoa física, não é o nosso negócio. Mas eu tenho lá o segmento da empresa dele. E geralmente eu dou uma olhadinha no segmento da empresa dele, como é que tá o segmento dele. Porque às vezes o cara é uma granja. E aí esse ano vai ter a safra é recorde, como é que está o preço do milho para ele aqui, que é mercado interno. Então, você fazer essas perguntas para o cliente, eu não entendo nada de milho, Antônio, nem de granja. Mas eu vou ler ali qualquer coisa do segmento dele que eu vou falar, eu vou gerar interesse para ele. Porque o que importa é ele, não sou eu. Ele quer falar dele. E aí ele vai abrir uma conversa, vai falar sobre o produto dele e eu me interessei por ele. Quando eu me interesso pelo cliente, ele vai me entregar várias informações. Então, falar sobre o que o cliente gosta é muito importante. E o CRM ajuda demais. Sempre, todo cliente que eu vou visitar, eu olho, eu dou uma olhadinha. Eu tenho uma lista
e até de notícias de economia que eu tenho um salvo aqui no celular, fica no telefone. Que quando eu chego no cliente, que eu vejo as principais notícias, aí tá lá o dólar subiu, o dólar baixou, eu faço um comentário com ele e aí ele gerei algum tipo fiz alguma coisa que não tem nada a ver, alguma pergunta que não tem nada a ver sobre o negócio dele. Só um comentário ali, eu perguntei do negócio dele. Então, tudo isso gera muita empatia com o cliente. Você faz com o cliente com que o cliente converse com você, ele diga alguma coisa sobre o segmento, você se interessa por ele. Então, é muito importante que quem vende tenha esse feeling, use o CRM para isso. Isso é muito importante. CRM não é só para colocar o que você falou na visita, não. Tem várias outras informações que você pode colocar lá sobre o cliente, Exato, sobre o negócio dele, entendeu? exato. E aí, gente, nós falamos aqui já, né, sobre a importância de você reter os seus clientes, sobre a importância de você gastar menos, né, do que você ganha para você faturar mais. Nós falamos sobre você não ter vergonha, você não precisa ter vergonha para você ganhar mais, você tem que ter cara de pau mesmo e ir atrás do que você quer. Nós falamos sobre o cross-selling, a importância também das listagens de clientes, né? E eu fiz algumas anotações aqui, e antes de dar as dicas finais, já tem pouco tempo, 8 minutinhos. Eu quero falar para vocês sobre a importância do network e das parcerias, tá? Então, assim, network, rede de relacionamento, dentro da sua corretora, sem conhecer pessoas, você não vai aumentar o seu faturamento. A não ser que você esteja aí totalmente focado no mundo online, no mundo digital, e já esteja aí com estratégias agressivíssimas para isso, do contrário, você não vai conseguir. E mesmo que você esteja operando no digital, eu ainda reforço que você precisa ter uma rede de relacionamento. Aqui em Chapecó, eu faço parte, né, da associação comercial, hoje eu sou coordenadora de núcleo, na JCI eu sou diretora de capacitação, e só da JCI, que é essa associação mundial aí de jovens líderes, no ano passado eu me comprometia, todos que fizeram negócios aí comigo, a dar uma lembrancinha, e eu parei para contabilizar. Foram mais de 1.000 negócios só dessa rede de relacionamento que eu tenho. Então, assim, dentro da sua corretora, na sala, sentado na sua cadeira, como eu estou sentada aqui, estou com o joelho de índio, ó, tá aqui minha perna, gente. Você não vai conseguir negócio. Você tem que fazer relacionamento. Eu não sei se você é mãe ou pai, se você já tem filhos, até sei lá, entrar numa reunião de pais aí, né? Como chama? Numa organização, não sei aí como chama, mas mesmo na associação comercial da sua cidade, em time de futebol da cidade, em associações de voluntariado. Ia dizer antes associação de pais, né? Não sei, mas entra em algum lugar que você possa, que te possibilite ter essa rede de contato, conhecer pessoas, ter indicações, né? E aí a gente entra também direto aqui, porque o nosso tempo está acabando, nas parcerias. Gente, hoje é aquela coisa, um pássaro na mão ou dois voando. Não tenha medo de fazer parcerias, tá? É, grupo de pais mesmo, Regiane. Não tenha medo de fazer parcerias, porque assim, é claro, você precisa conhecer quem vai ser o teu parceiro, você precisa ter confiança, né? Mas olha só, a gente estava falando essa semana, eu dei dica para vocês dos contadores. Olha quantas empresas os contadores conhecem, atendem, sabem da necessidade, sabem da obrigatoriedade das convenções coletivas. Então, assim, o teu contador tá ali, ele já é o teu contador. Vai lá e propõe para ele uma parceria. Ah, mas Antônia, não sei o que eu vou fazer. Qualquer coisa que você faça, você vai ganhar menos do que não tendo essa parceria. Então, abre a cabeça para o novo. Seja secretária do médico de uma clínica, né? Me engasguei aqui. Seja uma subseção de advogados, vai lá, troca ideia, conversa. Eu não sei o que você pode fazer. Você tem que pensar, você tem que ver qual que é o teu nicho, quem que você conhece, quem que está próximo e onde você quer chegar também, né? Eu defendo totalmente as parcerias. Eu acho que esse é o maior caminho, inclusive entre colegas, tá?
Depois eu até vou pedir que o Everton conte um pouquinho sobre as parcerias dele, mas eu tenho várias. Eu não atendo transporte, não atuo, eu indico. Se eu não atendo solar, não tenho um especialista, eu indico. O colega vai ganhar lá, eu vou ganhar aqui. Então, assim, parceria é o futuro para quem quer ganhar mais. Fala um pouquinho sobre isso também, o Everton, por favor. A gente é especialista em alguns ramos, cyber, transporte, RC em geral, a gente é muito a nossa praia empresarial. Os seguros de vidas empresariais nas convenções coletivas a gente faz, mas a gente é muito, muito especialista na parte do transporte, a gente é muito focado no transporte. Hoje, 60, 70% do nosso negócio é voltado para o transporte. E aí é muito importante ter parceria. Eu vim do ramo de caminhão, só que eu não saí dele. Eu tenho parceria com concessionárias de caminhões novos. Eu escolhi aqui na cidade, eu moro em uma capital muito grande, uma cidade muito grande, Fortaleza. Então eu tenho parceria com duas concessionárias. E aí eu pago, quando o vendedor indica lá a gente um seguro, eu pago a comissão para ele, e ele está ganhando e está adorando me indicar, me levar lá no cliente. E aí, quando eu chego no cliente, eu paguei a comissão de um negócio e surgem diversos. Então, primeira parceria é essa. E o que você falou sobre... e não mata, né? Porque geralmente você não fecha só um negócio, você vai fechar vários outros. E segundo os negócios que a gente não é especialista, a gente fazia saúde sempre com parceiro, a gente não fazia saúde só. Eu comecei com parcerias, mas eu vou falar da Carol, que você conhece. Eu faço muito, eu tenho muita demanda de RC para transportador, mas de RCs um pouco diferente. Para o pessoal que trabalha com a parte de ambiental, que são os RCs tanto maiores como mais complexos. E aí eu tenho uma parceira que a gente faz junto. E antes eu não conseguia fazer nada. Eu pegava esses RCs, mandava para as seguradoras, batalhava e não fechava nada. E aí depois que eu fiz a parceria com ela, a gente racha no meio a negociação. Só que esse ano a gente não perdeu nenhum. Todo negócio que a Ó, gente a pegou, tá aí ela, ó. Carolzinha aí. Tá aí ela, Saiu Carol. da moita, Carol. Pois é. E aí eu faço com ela. A gente tá até fechando um negócio esses dias aí. O segundo, né, Carol? Agora, nos últimos dias. Então, assim, você vai trazendo uma parceria super importante, porque todo mundo ganha. Ela conhece o produto. Se eu precisar que ela fale com o cliente, ela vai conversar com o cliente, fazer uma reunião. E eu estou ganhando ali o meu. É melhor do que eu querer vender um produto para o cliente que eu não entendo, fazer uma venda errada, ou fazer besteira para o cliente. Então, parceria é super importante em qualquer negócio. Então, tem que ter parceria. A gente tem a parceria fixa, que é de caminhão, essa, e com a Carol, que é dos RCs aí, que a Carol é super, Então, super aí, top. você que está nos assistindo agora, já começa a pensar, a vislumbrar aí, olha para o lado, olha ao teu redor e pensa com quem que você pode fazer uma parceria para ganhar mais, para faturar mais. E assim, vou deixar aqui uma das últimas dicas, que nosso tempo está quase acabando. Gente, monta, quer ganhar mais? Você quer faturar mais? Monta uma estratégia de guerra. O que que é uma estratégia de guerra? Quanto que você quer faturar mais? Quanto que você quer ganhar? Quanto que você quer vender mais? Coloca isso no papel. É 10, é 5, não sei. E aí, cria a tua estratégia. Porque às vezes a gente começa a pensar que nem eu, quando tinha 10 anos e não tinha dinheiro nem para comprar uma bolacha, né, um biscoito, e queria ir para Disney antes dos 30. Eu não sabia como que eu ia fazer isso, mas eu queria. Então, assim, se você não sabe como, não tem problema. Primeiro você tem que desejar. Eu quero, né? Eu quero faturar 5, 10 vezes mais. Tá, agora você já decidiu. O como vem depois. Começa a anotar, nem que isso leve uma semana, dias, mês, não sei, né? Coloca no papel o que que eu vou fazer para isso. Então, estratégia de guerra. Uma das dicas é o seguinte: é você procurar nichos que estão menos afetados agora. Por exemplo, funcionário público, o pessoal da área da saúde que está com medo, que está vendo que as coisas estão acontecendo, foca nesses nichos, coloca lá quantas pessoas que vocês vão ter que contatar para ter uma venda. Começa a criar uma estratégia por semana, por dia. E assim, chama de estratégia de guerra mesmo, porque é a tua estratégia para conseguir o teu objetivo, né? Que é faturar muito mais. Outra questão importante, tá, gente, que eu tenho feito muito e vou dar essa dica para vocês,
a gente está vendo que o mundo está muito acelerado, né? É muita informação, é muita live, é muita conversa, é muito Instagram, é muito YouTube, é muito tudo na vida da gente, principalmente nesse momento que a gente está em casa e só recebendo, recebendo, recebendo. Então, assim, tira um momento que seja 5, 10 minutos do teu dia e respira, tá? Respira. Fica na frente da janela, na frente da sacada, olha para o céu e não pensa em nada. Se começar a vir negócios, clientes na tua cabeça, tira da tua cabeça. Não pensa, tenta não pensar em nada. Depois que você se habituar a fazer isso, logo depois que você tiver esse teu momento contigo mesmo, onde você desopilou, né? Aí é o momento que você vai, tá, e agora o que eu vou fazer nos meus negócios, na vida pessoal para melhorar? As ideias vão começar a surgir. Aí aquele como que você não sabia como que ia fazer antes começa a vir. Mas antes você precisa tirar, eliminar as coisas. Se você não fizer isso com a quantidade de informação que a gente está recebendo, você acha que está adquirindo conhecimento, mas você só está engordando. Você não está aproveitando da melhor forma. E agora eu vou pedir para o Everton dar uma dica para a gente, para finalizar aí, que o nosso tempo está quase acabando. A dica que eu dou é trabalhe a sua carteira. Você vai ter muita oportunidade dentro da sua própria carteira, aquela história. Dentro de casa tem muita coisa boa para você fazer, primeiro. Segundo, trabalhe um pouco as estratégias de marketing digital, é muito importante. A gente acha que é muito caro e não é. Então é importante estar no mercado digital, é importante ter presença digital. E trabalhe, procure e aprenda alguns nichos que não tem, que a concorrência é menor, que não existe essa história de não ter concorrência. Tem nichos que a concorrência é muito menor. Então a estratégia é essa, trabalhar nesses segmentos. Esses segmentos são os segmentos que você vai nadar um pouco mais folgado. Você vai ter mais oportunidades de ganhar. Então as minhas estratégias, eu estou vendo que o tempo está acabando, são essas. Eu poderia dizer algumas outras, mas não vai dar tempo. A questão do digital, né? Então, assim, gente, o mundo mudou, todo mundo já sabe, e eu tenho visto que e estou muito feliz, né? Por isso que os colegas das antigas aí já estão nessa onda, né? Querendo vir aí para o digital, já estão vindo. E isso é uma forma de se reinventar. É fazer algo que já sabia, mas que não fazia. Isso é se reinventar, entendeu? Então, assim, aproveitem agora, porque assim como muitos estão vindo e estão surfando essa onda, tem muitos que ainda não estão surfando. E quem é que vai ganhar? Quem é que vai ter mais possibilidades aí de conseguir mais negócios e de faturar mais? Quem sair antes nessa corrida, quem tiver no mar antes, quem desbravar esse mar que por enquanto tá quase que transparente, né? Daqui a pouco vão começar a vir os tubarões aí. Então aproveite agora, esse é o momento. E assim, não precisa ser um expert para estar aqui, tá? Não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo para fazer uma live, gente. Por que você não faz uma live com um cliente ou com alguém da tua equipe falando sobre o que você instruindo o cliente, passando conhecimento. Essa é a hora que as pessoas precisam. Você não está buscando conhecimento aqui, os clientes também querem. E o que você está fazendo para alimentar eles? Então, assim, aproveitem a onda do digital e o tempo está acabando. Muito, muito obrigada, Everton. Obrigado, Muito Antônio. obrigada a todos os colegas que estiveram aqui Dá para conosco deixar uma agora. frase? Estou muito feliz com a presença de vocês. Dá para A deixar só live uma vai frase? ficar gravada. Dá um tchauzinho aí pro pessoal, Everton. Tchau, pessoal. E ó, uma frasinha. Quem chega primeiro bebe água limpa. Lembre sempre dessa frase que meu avô dizia muito.